Um. Boa tarde, povo brasileiro. Hoje nosso programa falará sobre a teoria da dependência. Mas não fique preocupado se você não sabe nada sobre o assunto, pois faremos uma breve introdução sobre o assunto tratado hoje. Após a introdução do assunto, apresentarei nosso convidado Evaristo, que é doutor em Economia e Sociologia. Agora, lerei um pequeno texto sobre a teoria da dependência. No pós-Segunda Guerra Mundial, surgiram na América Latina algumas teorias, que se propunham a analisar o quadro da economia local e as relações da região com o resto do mundo. Uma dessas teorias foi a teoria do desenvolvimento, que tinha como principal objetivo a identificação dos obstáculos que se opunha à plena implantação da modernidade. É dentro da perspectiva dessa teoria que surge o CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. A agência, que nasceu com o intuito de fundar uma base institucional que criasse condições de desenvolvimento para os países da região, defendia que os países latino-americanos só se desenvolveriam a partir da montagem de um aparato industrial, orientado pela ação do Estado. Com o início da crise da teoria do desenvolvimento, surge a teoria da dependência. Essa nova teoria, diferentemente da primeira, tentava compreender as limitações de uma forma de desenvolvimento que se iniciou em um período histórico no qual a economia mundial já estava constituída sobre a hegemonia de poderosos grupos econômicos e forças imperialistas. Agora que você já sabe um pouquinho sobre a teoria da dependência, apresentarei nosso convidado. Bom dia, doutor Evaristo. Como o senhor está? Bom dia, Jarbas. Estou muito contente. Será um prazer participar do seu programa. É uma honra. Podemos começar as perguntas? Claro. Bom, para os espectadores que começaram a assistir agora, o programa de hoje falará sobre a teoria da dependência. E ele funcionará na forma de uma entrevista. E que comece as perguntas. Bom, primeira pergunta. O que é a teoria da dependência? Certo. A teoria da dependência é uma formulação teórica desenvolvida por intelectuais como Rui Mauro Marini, André Gunther Frank e outros, que consiste em uma leitura crítica e marxista não dogmática dos processos de reprodução do subdesenvolvimento na periferia do capitalismo mundial, em contraposição às posições marxistas convencionadas dos partidos comunistas e a visão estabelecida pelo CEPAL. O que a teoria da dependência propunha? Em termos de corrente teórica, a teoria da dependência se propunha a tentar entender a reprodução do sistema capitalista de produção na periferia. Como foi o surgimento da teoria da dependência? A teoria da dependência surgiu no quadro histórico latino-americano do início dos anos 1960, como uma tentativa de explicar o desenvolvimento socioeconômico na região, em especial a partir de sua fase de industrialização, iniciada entre as décadas de 1930 e 1940. O senhor fala muito sobre países periféricos e centrais. Poderia nos explicar o que são eles? Mas é claro, o conceito de país central é utilizado para descrever os países que têm alto nível de desenvolvimento econômico e social, tomando como base alguns critérios. Um dos critérios utilizados para essa classificação é a renda per capita e o valor do produto interno bruto per capita de cada país. Os países desenvolvidos geralmente são os que apresentam IDH elevado. Já os países que não entram em tais definições são classificados como países de emergentes ou periféricos. Para os teóricos da teoria da dependência, os países periféricos eram dependentes dos centrais, certo? Certo. Para eles, o relacionamento da economia dos países periféricos com os países centrais era uma relação econômica dependente por parte dos países periféricos, em relação às economias centrais, que criavam redes de relação públicas e ideológicas, que moldavam formas determinadas de desenvolvimento público e social nos países dependentes ou periféricos. Desculpa incomodar, mas não teria como vocês me arranjarem um copo d'água ou algo do tipo? Mas é claro. Robson, traga um copo d'água para o Dr. Evaristo. Ok, chefe. Olha só, não teria como você passar no meu programa outro dia, falar sobre a crise grega, seus problemas e tal? Sim. Próxima semana a gente se combina melhor. Com certeza. Aqui está. Muito obrigado. Mais alguma coisa? Não, obrigado. De nada. Vamos começar a entrevista. O senhor havia falado sobre CEPAL. Sim. Poderia nos explicar o que significa? CEPAL significa Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, e é uma das 5 comissões regionais da ONU que tem como mandato o estudo e a promoção de políticas para o desenvolvimento de sua região, especialmente estimulando a cooperação entre seus países e o resto do mundo. Funcionando como um centro de excelência de altos estudos,
Os países requerem um organismo para a capacidade de compilar informações, analisá-la e fazer recomendações. E essa foi a nossa última pergunta do programa. Gostaria de agradecer a presença do Dr. Evaristo, que auxiliou bastante no desenvolvimento do programa, devido ao seu alto conhecimento no assunto. Gostaria também de agradecer a todos os telespectadores por terem nos assistido. Até sábado que vem.